Hoje, a minha conversa vai para um lugar muito interessante, se é que eu posso chamar de interessante, ou pelo menos bem diferente de tudo ou de quase tudo que você já ouviu aqui no Vem Pro Cast. Eu estou trazendo uma mestra em antropologia que, vamos lá, vai fazer você pensar muito, vai fazer você refletir e ter a consciência de que o teu corpo, mulher, fala muito mais do que você imagina. Hoje a gente está falando muito de posicionamento, performance, crescimento profissional e não se pergunta, nem se questiona, nem se reflete em como isso impacta no nosso corpo. Olha, Sâmia Frache, ela vai falar sobre isso e muito mais e vai ter voz e vez aqui nessa mesa que é exatamente para impactar você e fazer você refletir e fazer você ainda mais se olhar, se valorizar e não permitir que isso aconteça através de outras pessoas para com você, para com suas relações. Então, seja muito bem-vinda, Sâmia. Muito bem-vinda. Obrigada, Flávia. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui com você. Honra toda minha também. Eu conheci Sâmia num evento recente que ela me impactou bastante quando ela falou sobre que nós somos cíclicas. A gente até pode imaginar isso em alguns momentos, mas ela trouxe isso de forma muito pontual e muito bem embasada. Ela vai explicar bem ainda sobre isso aqui. Mas eu queria, assim, te perguntar lá atrás, quando é que isso começou, esse teu interesse por esse olhar tão diferenciado e tão cuidadoso e, ao mesmo tempo, com muita base científica, né? E de muita base também ancestral, mas com muita base, não é um achismo. Existe um estudo, existe todo um trabalho de construção sua. Como é que começou isso? Bom, eu comecei a olhar para esses assuntos do corpo da mulher e pesquisar sobre o corpo feminino por uma busca pessoal. Eu sou uma mulher que vem de uma linhagem de mulheres que perderam o útero. A minha mãe precisou fazer uma esterectomia. Eu tenho tia, primas, minha bisavó também passaram por uma esterectomia. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, né? Opa, deixa eu olhar o que eu preciso fazer para também cuidar do meu. E eu tenho mioma e tenho endometriose, né? Que foi os motivos pelo qual levou a minha mãe, minha tia, prima, enfim, a retirar o útero. E aí eu comecei a estudar sobre isso e comecei a ficar fascinada pela potência do nosso corpo, né? Pela potência do corpo. Eu sempre tive uma conexão com o meu ciclo menstrual. Eu sou uma das poucas mulheres que sempre gostou de menstruar. Eu nunca tive nenhum problema com a minha menstruação, no sentido de, eu não quero, eu tinha cólica, eu tinha sintomas, Sim, mas eu sempre achei muito bonito menstruar. você teve esse olhar. Sempre, desde a primeira menstruação. E eu olhava Que assim e falei, linda. gente, a gente sangra. E eu achava aquilo tão Entendi. bonito, tão maravilhoso, eu não entendia nada do que Nem um isso terço do que representava. você. Não, comecei a menstruar, eu tinha 13 anos, eu, Sim. só- eu só achava o máximo, né? Eu achava diferente, eu era muito feliz, sou muito feliz, né? Nossa, estou em um corpo mulher que sangra. Eu sempre achei isso muito poético. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui conhecendo também a história da minha família, né? E depois também eu vi que eu tinha Interessante. mioma e endometriose, e aí eu falei, opa. E além disso, eu tenho o que na medicina chamam de malformação. Eu tenho um útero septado, né? E na ultrassom ele parece uma asa, assim, porque ele é partido assim no meio. É Então, mesmo? o meu útero ele parece uma asa. Quem sabe é uma asa. Então, e aí, hoje em dia, eu entendo o que pra mim eu tomei como simbólico. Essas asas, né? Esse útero com asas, esse útero, enfim, aí eu já trago todo o simbolismo para Interessante. tudo que eu vou fazendo. Sim, mas tudo bem. E aí eu comecei a me debruçar sobre o tema. E quanto mais eu comecei a estudar, e eu fui uma das mulheres que, por exemplo, como eu tinha cólica, fui no médico, tem cólica, e na época o protocolo era o quê? Anticoncepcional. Então eu passei 10 anos da minha vida tomando anticoncepcional. E eu achava que eu menstruava. Porque o anticoncepcional, quando a gente toma e faz aquela pausa, a gente sangra. Sim. Só que aquele sangramento não é uma menstruação.
Ele é um sangramento de privação, que chama, Retido, né? uma retidão, sei lá. Isso. E aí, mas não é a menstruação, porque você não está ovulando, você não está ciclando. E é muito importante que a gente ovule, porque a estrela do ciclo menstrual é a ovulação, não é a menstruação. A menstruação, ela está te mostrando como é que está a tua saúde. Mas a ovulação, a cada ovulação que a gente tem, a gente está protegendo o nosso cérebro, o nosso coração e os nossos ossos. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo, gente, eu perdi 10 anos nessa proteção. E essa proteção acontece na hora que a gente está ovulando e também menopausa, pós-menopausa. É uma poupança que o nosso corpo faz, né? Sim. O corpo é muito inteligente. E aí, eu lembro que teve um momento na minha vida que simplesmente eu não quis mais tomar a pílula. Não foi uma coisa pensada. Mas não foi pensada, porque eu ainda não estava estudando tanto sobre o assunto. Sim, tá. Não tinha tanta consciência. Não tinha. Sim. Mas o meu corpo pediu para parar. E aí eu lembro que na época juntou com... Eu parei a pílula e eu troquei meu absorvente. Antes eu usava absorvente normal, esse que a gente compra em farmácia. Sim. E eu troquei pelo coletor menstrual. Sim. E eu lembro que quando eu vi o meu sangue menstrual a primeira vez nesse coletor, que eu olhei, assim, a cor do sangue, né? Que é um coletorzinho. E eu olhei e falei, nossa, que coisa bonita. Aí eu comecei a estudar mais a fundo. Mas o meu corpo foi pedindo e eu de uma forma muito intuitiva. Não foi uma coisa racionalizada. Que linda. Foi acontecendo e eu fui seguindo essa caminhada. Fluxo. Eu fui seguindo as pistas. É verdade. Né? O meu corpo pediu para parar o anticoncepcional. Eu parei e comecei a usar o coletor e fui olhando para o sangue, fui me conectando cada vez mais com o meu sangue, com o meu corpo, com o meu ciclo e fui me debruçando sobre o tema. E aí eu descobri um grande, maravilhoso universo. Que o nosso corpo é uma grande bênção, né? O corpo feminino, ele é uma tecnologia de ponta. Mas você foi estudar exatamente? Eu fui estudar o quê? Eu venho da antropologia, que dentro da linha da antropologia que eu fiz, quando eu fiz o mestrado, eu foquei no corpo e na dança. Tá. E dentro do meu mestrado, eu já estava trabalhando com uma corrente filosófica que chama Fenomenologia da Percepção, que basicamente fala que a gente aprende pelo corpo, a gente não aprende pela mente. Né? Na fenomenologia, a nossa pele ela é um órgão de comunicação, ela é um órgão de aprendizado. Você vai entender que eu vou dar um exemplo muito claro, que quando a gente fala assim, fica, meu Deus, né? Mas é através do toque. Se eu toco aqui nessa cadeira, eu consigo sentir a textura que tem aqui. Tá. Essa textura, o que eu estou sentindo aqui, meu cérebro pega essas informações e começa a decodificar. Sim. Mas precisa passar por aqui. Se não passa pela pele, se não passa lá pelo corpo, não chega lá. Né? Então, o nosso corpo, ele é sujeito. A gente, por muito tempo, ao longo da nossa educação, a gente olhou para o corpo como um objeto. Como, o meu corpo tem um espírito, uma alma, e ele está aqui, se expressa através do meu corpo. Mas não é só isso. Porque o corpo ele é sujeito, ele também produz sentido. Né? A gente tanto... É uma simbiose. É porque... Quando a gente pensa nas coisas, a nossa mente tem mania de querer categorizar, separar tudo. Fazer tudo de gavetinhas, as gavetinhas. Exato. Não é. Só que a gente é muito mais complexo do que essa separação. É muito homogêneo. Exato. Nem sabe onde começa e onde termina. Exato. Então, quando a gente tenta separar, a gente está perdendo muita coisa. Uhum. Se a gente quiser separar para o nível didático, só para a gente tentar conceber determinados conceitos, tudo bem, mas saiba que ainda assim ele não vai abarcar a completude do que é. É importante ter isso em mente. Se a gente está separando as coisas, a gente está olhando partes dela e não o todo. Né? Então, Caramba! Já tomei a primeira... Depois de muitas, quando eu conheci você pessoalmente, e realmente faz todo sentido, né, Sâmia? A gente tem essa mania. Sim. Porque quando a gente separa, a gente fica com aquela... eu vou destrinchar aquele negócio. Sim. Como se a gente fosse ter um melhor entendimento sobre aquilo. Uhum. A gente vai ter um entendimento que, enfim, tem coisas que a gente vai precisar destrinchar. E tá tudo bem. Só que a gente não pode achar que aquilo que a gente está destrinchando, a gente está tendo acesso à completude.
Não tá. Não está tendo acesso Não tá ao tendo. todo. Não tá tendo acesso ao todo. A gente não tem acesso ao todo. Sim. Né? Então, é importante a gente ter essa humildade de entender que a gente não tem acesso ao todo, nesse sentido. Né? E o nosso corpo, ele é esse produtor de sentidos, é esse sujeito que ele está coletando informações, ele também produz, porque a gente está vivendo no mundo. E nesse que a gente está vivendo no mundo, a gente vive o mundo, experiencia o mundo através da nossa pele. Porque a experiência que eu tenho no meu corpo é diferente da experiência que você tem no seu corpo, por mais que tenham similaridades. Alguma hora pode até coincidir, mas... Sim. Por exemplo, quando a gente fala dos ciclos, né? A gente sabe que as mulheres menstruam. Beleza, mas cada mulher menstrua de uma forma diferente. Tem uma experiência com essa menstruação e uma relação com esse ciclo menstrual. Cada cultura menstrua de uma forma diferente. Né? Tem culturas que... Dá um exemplo, vai. Uma cultura que menstrua diferente da gente. Povos originários tem um trabalho maravilhoso que é a antropologia da menstruação. Tem antropologia para tudo. Tá. Ótimo. Porque a antropologia, ela é o estudo do ser humano. Então, Sim. tudo que envolve o ser humano vai ter um estudo. E tem um estudo que chama Antropologia da Menstruação. E nesse trabalho, tem vários relatos de povos originários que as mulheres, quando elas estavam menstruadas, elas aprofundavam, né, adentravam a floresta, e elas não é que não podiam, mas elas, aquele grupo entendia que elas estavam num momento muito poderoso e que elas não deveriam estar usando aquela energia para atividades cotidianas. Então, elas iam para a floresta e quem ia estar fazendo comida, quem ia estar cuidando da casa, eram os homens. Não elas. Porque aquele momento da menstruação era o momento onde elas iriam estar juntas, e elas menstruavam juntas, conectadas com a lua, é onde elas iam coletar essa informação de planos mais sutis. Porque a mulher, quando está menstruada, a gente fica mais intuitiva. Hoje, a ciência já mostra isso, né? De uma forma mais prática. O nosso cérebro, quando a gente está sangrando, o hemisfério esquerdo e direito, eles ficam mais conectados, o que faz com que a gente consiga acessar as entrelinhas, aquilo, o não dito, o sutil. A nossa percepção fica ampliada. O famoso sétimo sentido, sexto sentido. Sim. Eu tô com intuição, eu tô sentindo uma coisa assim que geralmente... Sim. E geralmente eu acerto, você diz assim, né? Eu geralmente acerto, quando na verdade é porque o seu corpo tá pronto para isso. Exato. E aí, nesse grupo, essas mulheres, elas ficavam esse período na floresta, mais dentro da floresta, e numas tendas, né? E coletavam essas informações. Quando elas voltavam para as aldeias, no período menstrual, quando elas voltavam para as aldeias, elas voltavam com essas informações para o coletivo. Então, isso era valorizado. É um olhar completamente diferente do que é vivido hoje. Completamente diferente, porque na nossa cultura... Empoderava a mulher menstruada. Sim, sim. Na nossa cultura, vê a menstruação como algo sujo. Tanto que, eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas eu acredito que Chico? Sim. No Chico, não existe isso. Tá, e lá na minha região, eu sou pernambucana, nordestina, eu não sei se... Até é interessante a gente levantar isso aqui, ser falado no resto do Brasil, tá de boi. Sim. É sempre conectando... algo com coisas que não é que o boi seja um bicho negativo, mas você traz para uma coisa que é totalmente desconexa. Sim. Diz que negócio de boi, como é isso, né? E a gente traz isso de forma tão na pele, tão assim, tá de boi. Né? Lógico que a gente sabe que essa expressão é bem usada ainda de forma muito rude, mas é muito... já faz parte do cotidiano da linguagem da mulher nordestina. Fulaninha tá de boi. Se eu tô de boi, não tô de boi. Gente, que boi é esse, né? A gente não tá de boi, a gente tá de mulher. Sim. Estamos de mulher. E isso é muito interessante, porque esse é o grande ponto. A gente naturaliza determinados conceitos e determinados comportamentos, o que faz com que a gente acredite que sempre foi assim. E se é sempre assim, vamos ficar assim, igual a Gabriela. Se nascer assim, eu vou morrer assim. É que não se questiona. A gente não questiona, porque a vida está acontecendo e a vida aperta de um lado, aperta do outro, então a gente não questiona. O que é o Chico? Né? Chico é chiqueiro, então, poxa, peraí. Chiqueiro é sujo. É sujo. Então a gente aprendeu, ainda que de uma forma muito sutil,
Ainda que de uma forma... ninguém precisou chegar para a gente falar, apesar de que também falaram, né, de você está suja. Isso vem sendo falado de várias formas, inclusive de uma forma direta. Porque a gente escuta isso também. Vixe, está menstruada, Mas vixe. quando diz que está sujo de verdade, a gente até entende e a gente está ali recebendo algo porque a gente sabe que é negativo. Mas o Chico, às vezes, vem de forma lúdica. Sim. Vem bem lúdico, assim. E quando você vê, você está no mesmo concordando com aquilo. E repetindo, e falando, eu tô de Chico. Entendeu? Né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar, principalmente quando... alguém fala, a menstruação é suja, ou então quando alguém... O que você fala? Então, aí eu já trago as informações. Porque a menstruação, o sangue menstrual, ele não é sujo. Ele, inclusive, hoje em dia, já encontraram célula-tronco no sangue menstrual. O que significa dizer que, num futuro não tão distante, esse sangue vai estar sendo usado para tratamento de Alzheimer e câncer e outras doenças mais. E aí, nessa hora, eu falo, agora fala que é sujo. Vamos falar agora? Vamos ver se né? Já estão fazendo pesquisas disso. Isso já está sendo estudado. Sim. Tem mais ou menos uns 10 anos, até um pouquinho mais, que já estão olhando mais para essas pesquisas, né? Então, quando a gente para entender... E quando a gente olha, faz muito sentido. Porque o que é o sangue menstrual? Ele é quando descama o endométrio. O corpo da mulher estava se preparando para gerar uma vida humana. Então, a matéria-prima da vida humana... pura. Exato, estava lá. Estava lá. E além de encontrarem célula-tronco, é uma fonte de célula-tronco muito boa. Porque ela é menos invasiva. Porque outras fontes... Tem algumas outras, né? Para ser retirado, tem que ser... Uma das fontes de célula-tronco é a medula. Tem outras também. Aí ela vai tirar, passar por um procedimento. Quer dizer, é natural. E no sangue menstrual... É natural. Do coletor menstrual. A natureza é muito sábia. Exato. Né? É esse que é o grande ponto que eu falo. O corpo da mulher é um corpo... matemática perfeita. E é altamente regenerativo. Todo o corpo humano é. Só que o corpo da mulher... Eu até fiz um post esses dias, que a minha irmã tá grávida, e aí eu coloquei uma foto dela grávida, né? Eu com ela, e eu falei algo no sentido de que a evolução da espécie, para que a humanidade existisse... Perpetue. A mulher... vem carregando a humanidade por milhões de anos. Né? E tem um livro muito, muito bonito que chama Eva, eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, mas é Cat, aí um sobrenome mais enrolado aí, que ela fez um estudo, ela mostra tudo isso, né? O processo que precisou acontecer na evolução da espécie para que a gente pudesse gestar dentro. É uma complexidade muito grande, um mamífero, né? Uma coisa é botar um ovo, outra coisa é você gestar, né? Então tem toda uma complexidade e ela fala algo do tipo que a humanidade não aconteceu apesar do corpo feminino, ela aconteceu através dele. Olha a importância. A importância. O corpo feminino, ele é um corpo de expansão. Ele é um corpo de regeneração. Ele é um corpo de expansão. Né? Esse corpo que dá vida. E o mundo vem através disso aqui. Porque, assim, até agora... a gente não consegue, tudo bem, tem até o bebê de proveta e tal. Mas, assim, a ovulação da mulher é a grande porta para tudo isso, né? Que linda. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente se conheceu, que eu achei, assim... eu fiquei bem impactada com as informações que Sammy me trouxe. No momento que a gente estava se preparando para dar um treinamento rápido para uma equipe de vendas de uma marca de moda, a Lelis, convidou a gente para, enfim, estar ali naquele momento com as vendedoras, que eram todas mulheres. E eu realmente fiquei bem impactada com algumas informações que fazem todo sentido. Ela não trouxe algo difícil de entender. Ela trouxe algo difícil de acessar, porque nós não fomos criadas
nós mulheres não fomos criadas para acessar esse tipo de informação que ela trouxe. Apesar de que a gente já está começando um processo que talvez nossa geração não consiga ainda ver o bater palmas disso o que vai acontecer, mas a gente já está vendo aí um questionamento, vamos entender essa menopausa, vamos entender tudo, mas ainda tem muitas outras camadas para serem trabalhadas. Mas o que ela me impactou foi quando você... Eu queria que você falasse mais sobre isso aqui. Quando você falou sobre a questão cíclica da mulher, que nós somos cíclicas, isso é até óbvio, né? Nós somos cíclicas e o homem é mais linear, mas da questão de como impacta na vida de uma empresa, como impacta na vida delas mesmas, de fazer escolhas, de tomar decisões, de, enfim, ter noção do todo. Tudo isso tem a ver com os ciclos. Primeiro do TPM, depois vem a menstruação, enfim, conta a ovulação, Sim. que nem é para chamar de TPM, viu, gente? Acabei de saber aqui. Eu acabei de saber aqui que não é para chamar de TPM, porque já vem um nome forte, tensão, né? Na verdade, é pré-menopausa, o período. Pré-menstrual, porque menopausa está bem na minha cabeça. Pré-menstrual. Então, assim, é um período, né? Devia ser PPM, né? Período pré-menopausa, não TPM. Sim, Tensão é um nome muito negativo. Mas fala um pouco desse ciclo, porque eu acho de uma riqueza. Foi o que me impactou e eu quero trazer isso para a minha mulherada aí. Isso é maravilhoso, porque assim, o ciclo menstrual, eu gosto muito de falar que nós vivenciamos as 4 estações do ano em um mês. Né? Eu gosto de trazer as estações do ano porque a gente tem mais repertório. Está super conectado com as fases da Lua, Sim. Porém, a gente não tem tanto repertório em relação à Lua do quanto que a gente tem de repertório com as estações do ano. Então, é mais fácil de fixar na nossa mente. Né? Então, por um nível didático, estações do ano. Vamos lá. Quando a gente menstrua, vamos começar pela menstruação, porque é um marco mais evidente, né? Vamos. Então, quando a gente está menstruando, corresponde ao inverno. E que também está relacionado com a lua nova. O que acontece no inverno? No inverno, a gente precisa de um recolhimento, a gente precisa de comida de inverno, que são comidas mais quentinhas, comidas que tenham mais sustância. Então, é isso que a gente precisa no nosso ciclo, no momento que a gente está menstruando. Quando a gente vai olhar para a produtividade dessa mulher, o que cabe nesse momento, e não é só o que cabe, mas o que é a potência dela nesse momento? A visão. Porque no período menstrual, como eu mencionei antes, é um momento que a gente está muito mais intuitiva, a nossa percepção está mais aguçada, a gente está vendo as entrelinhas, a gente vai ver aquilo que em um outro momento poderia passar despercebido. E geralmente passa. Porque tem um monte de coisa acontecendo. A gente está impactada quase segundos por qualquer coisa. Até o tal do WhatsApp, então... Só que na menstruação, você vai com o dedo em cima. Você vai em cima. Então, por exemplo, pegando... Porque o nível de percepção tá muito... a flor da pele. Às vezes você nem sabe exatamente o que é. Você só vai assim, peraí, tem um negócio... Deixa eu ver um negócio aqui. Pá, você bota o dedo, tá. Triste do que eu cismar. Tem alguma coisa ali. Entendi. Tá entendendo? Aí a sociedade, vou aqui completar. Vai louca. Lá e faz assim, é louca. Claro. Ela tá louca. Claro, porque normalmente vem coisas que você vai ver. Estavam encobertas. As Sim. coisas... É quando se aflora através da intuição da mulher. Exato. Eu tô adorando isso. Então, por exemplo, tem um contrato para você assinar? Sim. Um dos melhores momentos para você fazer isso é ler esse contrato na menstruação. Se tiver alguma letra miúda que te comprometa, você vai ver. Vai aparecer. Ela vai gritar. Você vai em cima. É isso que é o mais interessante. Nem sempre a gente vai ter isso de uma forma racional. Porque a gente também está sempre buscando aquela linearidade e aquele pensamento racional. Isso está acontecendo por causa disso. Não. Vai acontecer e você vai... Vai acontecer. Mas saiba que é assim. E às vezes você não vai ter a resposta ali em cima. Sim. Às vezes você vai botar o dedo em cima do negócio e vai falar... O que eu geralmente recomendo, tá? Para as minhas alunas. Viu, sentiu, guarda. Observa. Porque se você não tem a resposta na hora, daqui a pouco ela vai vir. Vai aparecer. Ela vai vir. E aí, na hora que ela vir, você vai... olha só. Tá, então foi bem no vespero que eu toquei. Muito bom. Entendeu? Muito bom. É incrível. É incrível. É incrível. Isso,
De novo, nem sempre você vai saber, principalmente se você não está acostumado a observar o seu corpo, Esse se você ainda exercício. não tem essa intimidade com o seu corpo. Porque, de novo, como a gente vem de uma cultura que separa a gente do nosso corpo, que a nossa menstruação é suja, que o nosso corpo é isso, que a gente tem que ter sintoma, que tem um monte de coisa ruim, a gente desconecta do nosso corpo. Isso é uma estratégia de manipulação. Total. Porque se a gente está desconectada do nosso corpo, a gente é mais fácil de ser dominada. Sim. Né? Uma mulher que ela está conectada e ancorada no próprio corpo, não, ela vai ver. Ela vai ver. É quase que se não seja total abafar nosso poder. Sim. Eu falo que, inclusive, quanto mais a gente está ancorado no nosso corpo, é inclusive uma forma de proteção de violência contra a mulher. Porque muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Muito, muito. Porque a gente aprendeu a passar por cima do nosso sexto sentido. Mas eles estão falando que tem alguma coisa. De novo, cuidado com as interpretações rápidas. Claro, claro. Mas normalmente a violência contra a mulher, eles dão sinais. E a gente não dá valor por várias coisas, mas também porque a gente não está acostumado a exercitar esse olhar. E é muito sutil, porque a violência vem de várias formas. Sim. E eu falo muito que uma das primeiras violências que a gente sofreu é a gente não poder existir com saúde no nosso corpo. Porque a gente não teve acesso a esse conhecimento, né? E aí, quando a gente para entender, poxa, peraí, se a minha menstruação, ela tá contando da minha saúde e eu não tenho essas informações, eu não vou saber como é que tá a minha saúde direito. Mas eu vou ter uma série de questões que vão ser desencadeadas por uma questão hormonal e que eu vou estar tomando remédio para uma outra coisa. Sim. Que eu não vou estar olhando pro ponto exato, aonde realmente eu tenho que estar olhando. Total. Aí passou a menstruação. Passou a menstruação. Vamos lá. Ela passou o pente fino. Ela passou o pente fino na menstruação. Olha as finanças na menstruação, você vai ver onde é que está indo seu dinheiro. Onde é que estão os furos que você poderia fechar? Você vai ver. Na menstruação, usem a visão para passar o pente fino. As informações saltam, né? Tá, vamos lá. Mas, de novo, eu vou fazer aqui um parêntese. Vocês vão sentir coisas, vocês vão perceber coisas, mas cuidado com as interpretações rápidas. Decantem. Porque a personalidade, assim, é nato da mulher dizer, já se antecipar, dizer assim, porque eu tô menstruada, eu já sei tudo que eu tô entendendo, né? Eu tô menstruada, então nesse período eu já vejo mesmo, já tô decidindo aqui as coisas, não é. Não, vamos lá. Você vai perceber coisas, mas às vezes a tua interpretação, ela tá poluída por vieses. Sim, e até por emoções, Por né? emoções. Tá. Mas o que é importante ver aí? Sentir alguma coisa aqui. Sentir um cheirinho. Guarda, observa. Opa, e vai aparecer. E vai aparecer. Tá. Fique tranquila que vai aparecer, que as coisas chegam a cavalo. Né? Elas chegam. E aí, tá, parou de menstruar. Quando você, na menstruação, de novo, a gente tem essa visão, a gente acessa essas informações sutis, parou de menstruar, a gente entra na fase folicular, que é a nossa primavera interna. Na primavera, o que acontece na primavera? A gente sai do inverno, a gente guarda os nossos casacos e começa umas roupas mais leves, a gente já começa a abrir as janelas. Claro que eu estou exagerando aqui, mas é só pra gente ter essa imagem da primavera. Sim, essa analogia. Correr no campo com flores, né? Sim. Essa imagem de primavera. Ou seja, aquilo que você viu na menstruação, pegando no sentido de produtividade, tá? Uma ideia que uma informação que você acessou na menstruação, você começa a dar movimento para ela na primavera. Assim que você para de sangrar. É como se fosse colocar em ação. Você começa a colocar em ação, mas uma ação criativa. Se eu juntar isso com isso, pode ser que dê isso. Você vai começar a criatividade é a potência da fase folicular. Dessa primavera interna. Você vai criar coisas, você vai encontrar soluções para coisas que estavam empacando em algum outro lugar. Você vai começar a ter mais energia. Então, é importante que você dê movimento para isso. Tá? Então, deu movimento para isso, nessa ideia que você viu na menstruação. Começou a fazer um brainstorm, nessas tempestades de ideias e juntar essas coisas, ver no que dá. Sim. No período folicular. E aí você passa para a ovulação. A ovulação, ela é o nosso verão interno. O que acontece no verão? No verão, a gente está pro mundo.
A gente está pro mundo. Então, no mundo, a gente faz o quê? A gente compartilha. É o momento de você fazer. Vai ser muito mais fácil você fazer networking. A ideia que você teve na menstruação, aquilo que você já começou a juntar o Lé com o Cré na fase folicular, agora na ovulação, você joga essa ideia pro mundo. Uma hora que você joga essa ideia pro mundo, você vai ver o que funciona e o que não funciona. Inclusive, outra coisa muito importante da fase da ovulação. Conversas difíceis é o melhor momento para fazer, porque a gente vai estar mais generosa. A nossa carne está mais fértil. Então a gente vai estar mais aberta. Coisa que não vai acontecer na próxima fase. Que é? A pré-menstrual, que é a fase lútea. A fase lútea é o quê? É o nosso outono, né? O outono é o quê? É depurar. Separar o joio do trigo, são as folhas secas caindo. Nesse momento, o nosso corpo começa a ficar mais seco. Então, a gente já não está mais tão fértil para ideias, que a gente, inclusive, já está enxergando, começando a enxergar mais. Porque quando a gente entra na fase lútea, a nossa visão começa a ampliar no sentido de percepção. Sim. Então, eu digo que nessa fase a gente vira uma onça. A gente fica mais a gente observa, a gente já de uma certa forma sabe mais ou menos onde é que isso vai dar, porque a gente entra no modo resolutivo. Então a pessoa tá falando aqui, tu já tá vendo ali, fala assim, isso aqui não é aqui. E aí nem sempre você vai estar tão receptiva, porque você está vendo que o negócio está truncado. E aí às vezes você vai tipo, né? Então, o que é importante? Interessante. Sabe o que dá vontade? Quando a gente sentar para conversar com uma pessoa, você perguntar assim, minha filha, que fase que você tá? Qual é a fase que você tá? Porque aí eu Importantíssimo. preciso entender como é que a gente vai resolver aqui. Eu tô pensando nas minhas mentoradas, juro. Sim. Entendeu? Sim. Lógico que a gente não vai chegar nesse nível, porque tem uma questão aí cultural que precisa ser derrubada e tal. Mas é muito importante. Até porque todas essas visões são excelentes. Olhando pelo lado positivo, né? Olha só. Como é que a gente encontra soluções para questões complexas? O que a gente precisa? Diversidade. Olhares diferentes. E o nosso cérebro, ele tem uma flutuação de até 25% durante o nosso ciclo, durante o mês. Então é uma oscilação absurda. A gente vê uma mesma situação através de 4 lentes. Tá entendendo? Então, se a gente consegue ver a mesma situação através de 4 perspectivas, a gente tem um olhar, não vou dizer completo 100%, porque o 100% não existe, amplo. Mas é um olhar mais amplo. Sim. Então, você consegue enxergar aquela situação por diferentes ângulos. Sim. Quando você tem um time de mulheres e você traz essas visões no momento que está olhando um determinado projeto, em que fase que cada uma de vocês estão? Você já sugeriu isso em algum... Sim. Alguma empresa que você deu? Super funciona. Porque você trabalha com empresas também. Sim. E projetos, quando você está desenvolvendo projetos com outras mulheres e que você traz isso à tona, é incrível. É verdadeiro. Sim, porque aí quem está na fase folicular, ela vai começar a trazer possibilidade de conexão, de olha, isso aqui juntar com isso aqui juntar com isso. Aí a que está na ovulação, ela também está, olha, tem mais isso aqui. E aí quem está na fase pré-menstrual, mas tem essa ponta solta aqui. Quem está na fase menstrual, por aqui. Tá entendendo? Como super. vira é um todo, né? Todo. É um todo. É muito lindo, gente. Por isso lindo. Por isso que eu sou encantada com mulheres juntas. Só que se a gente precisa ter esse olhar do positivo. Porque o que é que colocaram na mente da gente? A mulher compete uma com a outra. Aonde tem muita mulher junta, boa coisa não vai sair. Não tem isso, né? Mas olha... Onde tem muita mulher junta, boa coisa, não vai sair daí, que tem muita mulher junta, quando na verdade é uma potência. Sim. Que a gente tem. É exatamente por isso que... Vamos lá. Que me vem um monte de coisa assim, a gente tem que dar uma filtrada. É uma forma, é uma estratégia. É uma estratégia de dominação. Sim. Nós vivemos uma sociedade que ela vem, por muitos anos, sendo construída à base da dominação.
principalmente da dominação do feminino da mulher, né? Então, o que que acaba acontecendo? Se as mulheres juntas é poder, a gente precisa que essas mulheres não fiquem juntas. Porque como é que se domina mulheres que têm rede? Tá entendendo? É muito. E aí, é como muito é que forte. é muito mais. O buraco é muito mais embaixo. embaixo. E aí, como é que você começa a colocar essas mulheres contra umas às outras? Quando a gente olha para a história da mulher, a gente consegue destrinchar um pouco disso. A gente começa. Aí tem. Determinadas mulheres têm determinados privilégios, outras não. As mulheres que acatam as regras sociais, elas têm determinados privilégios. E aí começa a criar rixa. E, inclusive, mulheres acabam fazendo isso com outras mulheres para que elas se aliam a outros homens. E aqui, um parêntese, não tenho nada contra os homens. Claro que não. Muito pelo contrário. Claro que não, porque até parte de mulheres também. Sim, é a sociedade como um todo. É o sistema patriarcal que fere os homens tanto quanto fere as mulheres. Eles sofrem com isso também, bate neles. São outras formas e são outros efeitos que sobrecaem, que caem sobre eles. Sim. Né? Então, eu não estou aqui... Claro que não. Óbvio que batendo em homens. Ainda bem que eles existem. Ainda bem, amo-os. Ainda bem que eles existem. Amo os homens. Mas é muito importante que a gente entenda que o sistema que a gente construiu, esse é um sistema cultural. E como todo sistema cultural, ele tem um começo, meio e um fim. Por mais longo que ele seja. Né? A cultura é dinâmica, a nossa espécie é muito complexa e muito dinâmica. E nós estamos num momento histórico onde a gente está podendo ter acesso a essa informação. Está começando a acordar, né? Vamos acordar. Peraí, tem alguma coisa aqui que a gente estamos acordando. E isso fica, inclusive, por isso que a gente está vendo tanto essas rixas de tudo, porque é um embate muito grande, porque tem as pessoas que se beneficiam muito desse sistema e querem manter, e tem as pessoas que querem transformar, porque... Gente, o sistema patriarcal, ele ganha no ganha-perde, que acaba, na verdade, sendo um perde-perde, porque sai todo mundo perdendo. Né? Porque a natureza dele, a natureza do sistema patriarcal é a destruição. Então, para que eu ganhe, você tem que perder. Para que eu prospere, eu tenho que explorar, esgotar a natureza. Né? Então, essa mentalidade exploratória, essa mentalidade de dominação, ela é muito prejudicial para todos. E aí, como a gente teve esse processo histórico, nós, mulheres, também compramos essa ideia achando que é a nossa natureza humana. Só que a natureza humana não é a dominação. A essência humana não é a dominação. É a colaboração. Todo mundo na mesma linha, né? A gente prospera em coletivo, a gente prospera em rede. Nós não somos seres super independentes, por mais que a gente ache que somos. Porque quando a gente vai olhar e destrinchar, a gente vai ver, poxa, peraí, quem fez a minha comida... Tem muitas mãos invisíveis por trás daquilo que a gente chama de independência. É isso. A gente só não está reconhecendo, nomeando e honrando quem está nos dando apoio e suporte. Você está falando assim de comida que é até algo bem próximo do dia a dia, mas vamos falar uma coisa até distante, assim, que eu fico pensando. Tem muita gente que fala, não, eu consigo viver só, mas até o shampoo que você... Alguém teve que ir na indústria fazer aquele shampoo para você lavar aquele seu cabelo. Assim, você não consegue viver só, viu? Sim. Quando eu falei da comida, eu não estou falando da comida que a gente faz na panela da nossa casa. Mas você foi no supermercado comprar. Alguém fez. Alguém plantou. Alguém empacotou. Alguém... Entendeu? Olha olha o tanto... A rede que você faz parte. Olha a rede que faz parte. O problema é que a gente... de novo... Mas não é mesmo. O buraco é muito mais embaixo. E aí, quando a mulher entende que ela, de fato, prospera em rede, ela começa a se aliar a outras mulheres. E começa a entender que o ciclo dela é uma grande potência. Ela começa a entender, e aquilo que a gente tinha conversado também, sobre quando a gente entende, começa a ter esse letramento, entende o que está acontecendo no nosso corpo, o que está acontecendo nas fases ao longo da nossa vida, a gente consegue ter não só mais tranquilidade, como a gente também diminui os sintomas, porque tem inclusive estudos que mostram que só o fato das mulheres entenderem o que acontece no ciclo menstrual diminuem os sintomas. Mulheres que tinham cólicas absurdas, quando elas começam a entender o ciclo menstrual,
elas começam a diminuir cólica até zerar. Como se você trouxesse para o lado consciente. Sim, porque você vai saber o que você precisa fazer. E você não vai olhar mais para o seu corpo como se o seu corpo fosse defeituoso e ele estivesse te falhando. E Porque vem com foi dor, isso que a porque gente aprendeu. É dor, é desconforto, é tanta coisa negativa que vem junto. Ah, mas sabe o que eu queria? Não queria cortar muito você, porque o papo aqui é muito bom. Mas eu tenho uma curiosidade para perguntar. O que que te fez levar e ir morar um tempo numa aldeia indígena? Onde é Bom, que finca isso teu? primeiro que assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho um grande fascínio pela diversidade e pelo ser humano, que se a gente gosta de diversidade, Sim. né? O ser humano é um prato cheio, cada Sim. cabeça é um grande universo. Se cada Somos cabeça. uma dança. Sim. Não adianta. Se cada cabeça é um grande universo, imagina cada cultura, né? Então eu sempre fui muito fascinada pela cultura, pela forma como as pessoas escolhem viver, pela forma como se organizam. E por isso que eu fiz ciências sociais e depois o mestrado em antropologia. E aí, quando eu fiz o mestrado em antropologia, que eu foquei no corpo e na dança, aí eu fiz o meu mestrado com um grupo chamado YY. E esse grupo, fiquei esses 2 meses lá com eles para entender tá. qual que é o papel da dança e o corpo nessa construção desse corpo sustentável e regenerativo. Qual que é o papel da dança na construção dessa sociedade que está mais conectada, né, com o próprio corpo, porque era isso que eu vi muito forte lá, né? E foi muito interessante, porque o cacique falava uma coisa maravilhosa para mim, que para mim eu já entendia isso de uma certa forma, mas ele ele organizou isso dentro de mim, né? Tá. Eu tinha essa percepção, mas eu não tinha tão organizado. E ele falou para mim, Sâmia, quem dança e canta é alegre, e quem é alegre resolve o problema. Quem não dança e canta é triste, quem é triste cria problema. E para mim aquilo fez tanto sentido, porque E faz sentido mesmo. a alegria, quando a gente está alegre, a gente arruma solução até onde não tinha como. Não, e a gente Eu arrumo. eu ainda desço mais um degrau. É muito difícil você ver alguém dançando, chorando. A não ser que seja uma dança para trazer Pra aquela trazer aquela coisa. melancolia. Mas normalmente você dança e você começa a sorrir. Mas olha, ainda assim, as danças que você chora, que você... São necessárias, é isso? São, porque ajuda a elaborar aquela tristeza. Então, as emoções, elas precisam atravessar a nossa carne, a nossa pele. E a arte, ela tem um papel fundamental De para isso. aflorar também. Sim. Às vezes são coisas que você tá ali guardada e quando você bota pra fora, quer dizer, é bom. Mesmo sendo Eu vou te chorando. contar um segredo que não é tão segredo assim. Mas quando a gente está triste, que a gente escuta uma música triste ou que a gente dança essa música triste, a gente consegue diminuir o tempo naquela tristeza. Porque a gente não está fugindo dela, a gente está dando passagem para ela. Fazendo ela acontecer, não Elaborando prendendo. ela. Porque quando ela passa, ela vai embora. Ela vai embora. E você, às vezes, está prendendo ali, disfarçando. Fingindo, fingindo. vou fingir que tá tudo e bem. ela ali, É. anos. Fica aquele Basta amargo. só dançar um pouco. É. Eu sou fã de dança, que eu danço todos os dias de manhã. É, maravilhoso. Faço aula de dança. Então, assim, todo mundo pergunta, por que você é assim? Eu digo, talvez, dança. não, eu tenho quase certeza que é minha dança. É a dança. É a dança. Que lindo. É Muita incrível, história, muita é história muito linda incrível. Você tem, viu? Assim, Sâmia, de verdade. Você é uma riqueza de conteúdo Que para que a precioso. gente possa ter mais noção interna, sabe? É olhar muito para fora, mas sabendo que esse olhar para fora é um olhar para dentro muito mais forte do que a gente imagina e faz a gente avançar, né? A gente evoluir. Porque, assim, todo mundo fala de evolução de humanidade. A humanidade precisa evoluir. Gente, nós precisamos evoluir, porque se a gente não evoluir, a humanidade não evolui, sabe? A evolução da humanidade depende da evolução de cada um de nós. E, para isso acontecer, precisa esse olhar interno. E você falou uma coisa e me veio aqui, né? Essa evolução da humanidade. Eu acredito muito que a evolução da humanidade, ela acontece quando a gente sai da performance. A gente está muito tempo sempre buscando o bonitinho, o perfeitinho, o impecável. Eita, vamos falar disso, porque isso tem tudo a ver com, tem tudo a ver com digital. Isso. O impecável, ele não existe.
A gente tem essa ideia Tem. de que impecável. Tem. Eu preciso ser perfeita. Um fio de cabelo que não pode estar fora do lugar. A minha postura tem que estar assim o tempo inteiro. Eu não posso demonstrar uma raiva, eu não posso demonstrar uma frustração, eu não posso demonstrar... Que vida é essa? Que o ser humano ele é complexo e ele passa por tudo isso. Então, se você tá se prendendo e se freando... Eu não tô falando aqui também que é pra você sair atacando todo mundo. Lógico que não. Não, é pra pular no pescoço do coleguinha. Vamos nos comportar. Ou pule, né? Se caso pule. for necessário, se o coleguinha estiver atacando você, a gente não sabe. Mas eu acho que o que tá faltando é essa autenticidade, e a autenticidade, ela não é o perfeito. Ela é o real. E o real, ele é a alegria, ele é a tristeza, ele é o bonito, ele é o desajeitado, ele é o pomposo e é o todo jogado. A gente vai transitar por todas essas coisas. E se a gente tiver apegado à perfeição, que essa perfeição não existe, porque que, inclusive, se a gente quiser... Bom, a minha concepção do perfeito se a gente quiser olhar para um perfeito, não é na régua. O perfeito não é na régua. O perfeito é essa combinação desses elementos, essa mistura. Quando a gente olha um pôr do sol, ele não está na régua. Ele está na medida. Mas ele não está na régua. Aquele festival de cores, aquele festival de coisas, isso tudo compõe um lindo pôr do sol. E esse festival de emoções que a gente tem é o que nos compõe. Então, se a gente tiver... buscando na régua, principalmente isso, do digital, essa performance, quando a gente entra na performance, a gente sai da vida. A performance não é a vida. Só que a gente aprendeu isso. Você tem que estar toda no terninho, toda... E eu que estudei em colégio de freira, que a meia tinha que estar num certo lugar, e a gente... É muito... Como diria a Rita Lee, é chato pacas. Né? Não dá, não tem nem vida num negócio desse. Sim. De novo, gente, não tô dizendo que o autêntico é sair pulando no pescoço dos outros. Claro que não. Vamos ter noção. Lógico, super né? entendo. Mas é importante sair do impecável. E aí, principalmente as mulheres, porque isso cai muito pra gente. A mulher tem que estar linda, tem que estar arrumada, não pode sair sem maquiagem, o cabelo tem... Porque se ela sai sem maquiagem na rua, se ela não tá com o cabelo todo arrumado ali, ela é uma mulher desleixada. Sim. Isso ainda existe. Ela tem que sair arrumada, sim, mas pra ela, né? Pra que faça bem, que mas não às seja vezes, tão obrigatório essa obrigação. Mas às vezes você só quer comprar um pão na padaria ali na frente. Você precisa sair toda emprequetada? E ainda você tem pode, outra coisa, se você quiser. Tem outra coisa. Eu falo muito que o belo vende, o belo, mas o belo não quer dizer que é o perfeito. Não é o impecável. Não é impecável. O belo é a realidade. E assim, e a gente está vivendo também uma fase no digital que quanto mais verdadeiro, inclusive vende também. Vamos desmistificar aí, porque tem agora, né? Quer dizer, agora não é recente. Já faz um tempo. Que os grandes nomes, né, tanto homens como mulheres... Vamos aqui falar de mulheres. As mulheres que estão fazendo muito sucesso hoje no digital, eu não estou falando de uma ou outra que está hoje vendendo muito bem, não. Fazendo sucesso. São as mulheres verdadeiras. São as mulheres que estão mais soltas na frente da câmera. O impecável, ele é exaustivo. Não tem mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo para isso. Nem tempo. Isso é muito prejudicial para o corpo da mulher. Porque olha que interessante, né? Isso, né? E até pegar o gancho já para a gente pegar um pouquinho aqui da perimenopausa. Porque como a gente fica tanto nessa ideia de perfeição, e aí quanto mais a mulher estiver conectada com essa ideia de performance e perfeição, de que tem que estar tudo na régua, vai chegar a perimenopausa, vai virar essa mulher de ponta cabeça. Porque a perimenopausa vem para bagunçar. Ela vai bagunçar quem precisa ser bagunçado. No sentido de que é um processo, é um chamado. Todo mundo vai passar, todas as mulheres que viverem o suficiente vão passar pela perimenopausa. Mas cada um vai viver de um jeito. Cada um vai viver de um jeito. O que ela precisa viver é daquele jeito. Exatamente. E aí a gente vê o que a gente acaba vendo bastante. Claro que, enfim, umas vão ter mais sintomas do que as outras. Cada uma perimenopausa é uma experiência e, assim... Não é meu papel aqui dar tratamento para ninguém, porque esse é o papel seu, individual, do que o seu corpo está precisando, e você vai olhar isso com o seu médico de confiança. Mas o que a gente acaba vendo de uma forma geral? Quanto mais a mulher está distante de quem ela é,
mais sintomas ela tem. Porque é esse chamado de volta para o coração, porque o período da perimenopausa é o momento que a gente está numa reconfiguração cerebral. Isso literalmente acontece, a gente está passando por uma reconfiguração cerebral. E é um chamado para esse amadurecimento, de amadurecer aquilo que você é. Então, quanto mais distante a gente vai ficando, mais a gente vai tendo rompantes de raiva. Quanto mais pressão a gente está sendo exposta, por exemplo, uma mulher que passou a vida inteira num trabalho que não estava legal, num corporativo que estava ali massacrando o corpo dessa mulher. É ali naquele momento. Naquele momento, na perimenopausa, esse corpo vai berrar. Relacionamento, ela está num relacionamento que ela precisa estar nessa régua, porque essa mulher não pode, meu Deus, ela não pode ter um negócio assim, porque tem que estar naquela figura daquela mulher perfeita. Esse relacionamento, aí é que vai cair a libido mesmo dessa mulher. Entende? E aí, aí isso tudo cai de novo no colo da mulher. Ah, é um problema do corpo. Não. Os sintomas do ciclo menstrual, da perimenopausa, que, né, perimenopausa para menopausa, são muito mais culturais do que biológico. Não estou dizendo que a biologia não tem parte nisso. Claro. Mas se fosse um sintoma estritamente biológico, eles seriam iguais para todas e não são. As porque mulheres culturas orientais, diferentes, elas não sentem calor, elas sentem frio. As mulheres orientais. Eles dizem que as índias, né? Não que se fala muito entre elas, mas elas também têm uma forma diferente o corpo reage de outra forma, né? Eu não sei exatamente como é. Do estudo que eu li foi mais das japonesas, que elas não sentiam o calorão. O calorão sente principalmente latinas, a gente aqui é mais... sente muito mais. Eu acho que as mulheres indígenas talvez não sintam tanto calorões também, mas não sei, né? Isso aí teria que olhar com mais calma. Mas o que eu acho que é importante a gente olhar? Os sintomas, eles são informações. Muito mais importante ver isso mesmo. Qual é o sintoma que você está tendo? Entende? Qual é o sintoma que eu estou tendo? Geralmente, essa mulher, os sintomas que a mulher vai ter na perimenopausa é bem parecido com o que ela tem no pré-menstrual. Se essa mulher tem TPM, que aí é aquilo do T, né? Se tem TPM, se tem a tensão, vai ficar mais intenso no período pré-menstrual, no período da perimenopausa. Se ela na TPM, se ela no período pré-menstrual tem TPM e a TPM dela é uma TPM de rompante, de raiva, primeiro que também, olha as informações aí, a raiva ela é uma informação de limite. Quais são os limites que essa mulher não está conseguindo dar? E quando eu falo isso, eu não estou aqui culpabilizando essa mulher. A gente sabe que a gente vive numa cultura que não dá suporte para a nossa espécie humana e principalmente para as mulheres. Uma mulher, para um não de uma mulher ser escutada, essa mulher tem que falar muito mais não. Então, o desgaste energético que a gente tem que ter é muito maior. E aí vai chegando no período pré-menstrual, onde a gente já está ali, aquela onça, e a gente está falando não, e a pessoa não está ouvindo, a gente já vai... explode. Já vai peitar mais. Na perimenopausa, também. Só que na perimenopausa ainda vai estar com mais força ainda, porque essa mulher ela está mais encorpada, no sentido desse chamado para ela. Né? Então, é um grande momento de amadurecimento, que se a mulher entende dessa forma, ela não vai virar escrava dos sintomas e ela vai olhar para esses sintomas como um direcionamento. O que eu preciso olhar aqui para dentro de mim? E não só, de novo, eu também não sou contra a reposição hormonal, eu acho que cada mulher tem que ver isso com o seu médico de confiança e também ver se pode fazer, porque também não é para todas as mulheres. Tem mulheres que não podem fazer reposição. Sim, isso vai ter que ser estudado, claro. Exato. E aí, o que acontece? Então, as mulheres, a reposição é para uma pequena parcela e para quem não pode, não vai fazer. O que realmente envolve? É muito mais um processo cultural, é muito mais um processo de como é que está a vida dessa mulher. Essa mulher está fazendo atividade física da forma apropriada, o que essa mulher está comendo, qual é o nível de estresse que essa mulher tem. Ela tem relações que dão suporte para ela, ela tem rede de qualidade, ela tem conexões de qualidade. Se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar só medicando o corpo feminino. Você está entendendo como o que eu estou falando, que o problema não é na nossa biologia? Não é mesmo. A gente acreditou que é nela, mas não é. E aí, o fato da gente só estar se medicalizando, isso adormece e isso joga para frente essa transformação.
Não estou dizendo que é para as mulheres que tiverem com sintoma ficar morrendo no sintoma. Não, Sim. tomem, façam o que precisa ser E aí, quando você feito. fala assim, leva para frente essa transformação, é como se fosse assim, a gente está adiando, tá adiando essa evolução. E Sim. aí eu acho que vale um alerta, né, Sâmia? A gente alertar aí. A gente tem um público aí grande de mulheres maduras. Vale um alerta de nós, mulheres maduras, pararmos para observar essa geração que está vindo depois da gente, não só de filhos, mas de netas. Como é que estão as menstruações de suas netas? Né? Essas suas netas estão sofrendo com TPM, porque lá na frente, estou aprendendo com ela, tá? A menopausa é um reflexo de como é que foi o período menstrual. Né? Como é que foi que começou o período menstrual dessa menina moça, né? E depois veio o período mais maduro, e, enfim. Ela vai chegar lá no período da menopausa como reflexo. Então, vamos olhar para essas meninas, vamos olhar para essas meninas moças que estão chegando, essas meninas mulheres que estão se formando, essas adolescentes que o corpo está em ebulição e a gente está dizendo assim, tá linda, tá maravilhosa, mas ela está com uma cólica absurda. Será que é só tá bonita? Será que a gente precisa ver o que mais em torno dessa mulherada que está vindo? A gente quer deixar um legado, a gente quer deixar um legado de várias coisas e também de saúde e de também feminino positivado, né? Sim. Porque existe um feminino, o feminino existe, mas é um feminino super negativado hoje, nos dias de hoje. Então, um feminino positivado. A gente é capaz, porque a humanidade vai mudando, né? Agora demora muito tempo, mas nós também temos uma certa responsabilidade boa de chegar e perguntar, se conectar mais com a nova geração, a gente ouvir mais a nova geração, saber o que é que essa mulher está passando, porque a gente vai estar trazendo para ela a oportunidade dela lá na frente ter algo melhor. E eu nem gosto de falar assim que a menopausa, o meu olhar da menopausa é um olhar extremamente positivo. Primeiro porque foi um momento onde eu tive uma transição de carreira riquíssima, né? Eu resgatei muita coisa na minha vida que eu estava eu tive uma sorte, sei lá, o universo trouxe isso para mim, com a questão do digital entrou exatamente na hora da minha menopausa. Então, minha energia foi completamente catalisada para aprender, crescer, viver o digital. Então, eu não tenho muito o que reclamar, mas eu tenho muitas mentoradas e eu trabalho com mulheres na menopausa com uma das mentoradas que é minha sócia. A gente tem desafio, chama até o nome, esse desafio Seca Menopausa 21 dias, com Juliana Reis, nutricionista e educadora física, e eu também não tenho negativo para falar, porque é de lá onde eu ganho, né, muita experiência de digital e minha verba, e a gente fatura também muito com esse momento dessa troca. Então, menopausa para mim é um nome lindo, eu vejo como uma coisa maravilhosa, mas o que a gente escuta. Gente, a gente não está falando aqui dessas artistas que estão na TV, não, porque essas aí estão ótimas falando, estão tendo um momento muito importante também, mas eu estou falando de gente em cima de uma cama, Sim. tá? Sim. Pessoas que não têm força de se levantar. E assim, vem um peso de 30 quilos a mais em um mês. E eu engordei 27 quilos no mês. A pessoa diz, eu fico, meu Deus, como é que tá a cabeça dessa mulher, né? Eu engordei 16 quilos. Foi a única coisa que eu senti, mas eu não vi como uma coisa ruim, porque eu estava muito sequinha, muito magrinha. Então, me veio o corpo. Depois eu fui e dei uma secada de novo. Então, assim, meu cabelo não caiu, então eu não tenho muito, não tive calor, não tive. E agora eu até entendi por quê. Porque meu período menstrual foi super tranquilo. Sim. Veio com muita alegria. Por que veio com muita alegria? O podcast não é sobre Flávia, mas eu preciso dizer. Eu era a irmã mais nova. Então, minha irmã menstruou antes de mim, óbvio, e eu sonhava em menstruar, era um sonho, não era uma coisa assim, ai meu Deus, a menstruação vai vir. Era uma coisa que eu queria ter. Então, quando minha menstruação veio como forma de festa. Assim, menstruei! E tô só o recebimento disso. Hoje eu estou entendendo quando você fala. Eu recebi a menstruação como um ato de muita felicidade, porque eu estava ficando igual a minha irmã. Eu estava ficando grande, estava crescendo, estava ficando madura. Veja o positivo como é. Ao invés de dizer assim, eita, chegou agora vai menstruar, você vai ver agora o que é bom, viu? Agora você vai ver o que é bom que você vai passar. Não, veio como forma positiva, veio forma como uma festa mesmo. Esse é um grande sonho, que mais e mais mulheres possam celebrar.
que em culturas de povos originários... Quando ela menstrua, vira festa. É um ritual, é uma celebração. É mesmo? É o momento que a menina ela vira mulher, né? Nesse sentido de... E é mesmo, né? É o momento onde ela começa a ovular, o corpo dela começa a mudar, tem uma série de questões acontecendo. É uma celebração. O corpo feminino, quando você estava falando ali, eu estava pensando, eu falei, nossa, é muito isso. A gente aprendeu, porque a nossa cultura traz pra gente o corpo da mulher como um corpo de dor. É um corpo que a gente tem que aprender a conviver com cólica, com TPM, com sintomas da perimenopausa, com dores do parto. Dor, 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 dor. Sempre tá... Quando a gente pensa em mulher, a gente já vai ter um monte de questões aí relacionadas à dor. Só que a natureza do nosso corpo é prazer. E eu não tô brincando, não, tô falando sério. Tanto que do corpo humano, o nosso corpo, pegando a biologia do homem e da mulher, o corpo da mulher é o corpo que tem um único órgão, que a única funcionalidade dele é prazer, que é o clitóris. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende por que é que esse corpo que foi colocado como um corpo de dor tem esse dispositivo. Esse botãozinho. Esse dispositivo que só tem essa função. O nosso corpo não é um corpo de dor, o nosso corpo é um corpo de prazer. Inclusive, tem partos orgásticos. Isso eu já ouvi. De novo, tem todo, não é que então toda a mulher... Não, tem toda uma questão aí para acontecer. Isso são muitos fatores, não é que então eu vou parir, eu vou ter que... Não. Acaba que a gente está numa cultura, a gente está numa cultura muito louca. Então tem muitas coisas aí, tem todo um preparo, mesmo com todo o preparo, não tem como a gente garantir, porque mesmo que o preparo físico esteja ali impecável... Pode ser que não aconteça. A gente tem também, de novo... A gente não pode desconsiderar o peso e o impacto da cultura. E a gente faz isso muitas vezes, porque a gente vive num momento que a gente entrou tanto nessa individuação, tanto do indivíduo, de bater no peito, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, essa coisa toda, né? Só que não é bem assim. Porque você não é... Vamos conversar aqui, Você não é, você não faz e acontece porque você não faz nada sozinho. Tem toda uma rede, você só não está reconhecendo toda a rede que te apoia e que te suporta, né? Então, essas teias da nossa cultura, elas estão muito mais impregnadas na gente do que a gente consegue ver. Porque isso é secular. Milenar. Né? É muito... O buraco é muito mais embaixo e a gente não fica... de mais milhões de anos para também mudar. E, além disso, a gente não consegue, a gente nem tem a capacidade de ficar racionalizando e analisando tudo que a gente está fazendo. Isso é meu mesmo? 300 coisas no mundo para a gente resolver. Não dá. O WhatsApp não para. Não dá. A buzina do carro tá tocando. Gente, Sâmia, é um prazer absurdo. É um papo muito gostoso, mas a gente precisa encerrar. Sim. Porque, inclusive, o Vem Pro Cast é um ambiente de você vir, é cíclico. Eu quero te receber aqui novamente daqui a um tempo, inclusive para você dizer para mim, Flávia, foi muito legal naquele dia quando eu vim, porque eu recebi tal e tal mensagem, porque aconteceu isso na minha vida, porque eu mudei, porque eu não mudei, porque enfim. E também a gente vai estar com 9 seguidores e a gente vai estar sempre somando. Mas, de verdade, é de uma riqueza absurda o que você traz, o conteúdo que você traz. E parabéns pela coragem de tocar em assuntos densos, mas muito necessários. Então, tem tudo a ver com o Vem Pro Cast. Esse é o ambiente de assuntos que vão além do feed. Começo, meio e fim, e o espaço para a mulher madura. Vem Pro Cast.